vamos dar uma lida agora, nesse momento, em Filipenses capítulo 3, verso 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, o que, gente? Irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia em que, gente? Na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Presta atenção um pouquinho aqui, que nós estamos aí do meio para o fim dessa série sobre excelência espiritual. E eu fiquei pensando, é Dia das Mães, como ligar o texto que nós estamos lendo hoje ao Dia das Mães, e eu diria ao seu maior anseio. Qual é o maior anseio de uma mãe? De um pai? É ver seus filhos gordinhos, corados, saudáveis, bem casados e principalmente seguros. Diz-se que perder um filho seria mais doloroso que perder os seus genitores, seus próprios pais, por causa da lógica da vida. Os filhos vêm depois, portanto, em tese, vão embora depois. Nesse texto, Paulo está escrevendo para uma igreja que ele, pela ação do Espírito, é claro, fundou. Ele fundou essa igreja. Ou seja, o amor que ele tinha por essa igreja da cidade de Filipos era um amor também de valor maternal. Ele, inclusive, se refere a sentir dores até que seja formado na igreja o caráter de Cristo. A ponto, é óbvio que ele era homem, mas aqui eu quero trazer a referência de um amor
maternal. Ele olhava para aquela igreja com todo cuidado, com todo zelo, assim como as mães olham para os seus filhos. Sabendo que cada etapa de suas vidas é uma etapa que exige certos cuidados, no começo mais cuidados, depois menos cuidados e um pouco de preocupações, e chega um tempo que é só preocupação mesmo, porque o cuidado ela não pode mais dar. Porque os filhos crescem, tomam suas decisões, e nós estamos aqui diante desse amor que o apóstolo tem por essa igreja, e ele começa essa parte final, e vocês sabem que ele estava preso quando escreveu essa carta, e essa carta foi trazida por um mensageiro que a própria igreja mandou para acudir o apóstolo na prisão, e esse mensageiro volta com essa carta, exatamente para entregar à igreja a carta. E nesse terceiro capítulo, vamos voltar de novo, dada essa introdução, ele começa exortando, convidando a igreja a um ato de fé. E esse ato de fé é exatamente o que ele diz aqui. Finalmente, meus irmãos, o que, gente? O que, igreja? Alegrem-se no Senhor. É algo imperativo. Alegre-se em Deus. Alegrem-se em Deus, repito, não porque você está passando por momentos difíceis, mas apesar de estar passando por momentos difíceis. Alegre-se em Deus, não porque você está passando por bons momentos, mas apesar de estar passando por bons momentos. A alegria é tratada na carta aos Filipenses como uma entidade autônoma, quando o assunto é boa vida ou má vida, alegria ou tristeza na perspectiva humana, ou seja, felicidade ou tristeza. A alegria aqui ele traz como um estado de confiança em Deus, de que Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Nós cantamos nessa tarde, eu sei que estais comigo. Você pode repetir isso comigo? Eu sei que estais comigo. Nós cantamos aqui. E Paulo está dizendo então para aquela igreja que estava passando por perseguição, e ele preso, escrevendo para a sua igreja, que ele fundou, que ele viu os primeiros frutos, ele diz, alegrem-se no Senhor. Finalmente, eu peço a vocês que alegrem-se no Senhor. E aí ele começa a trazer aqui mais algumas marcas de excelência espiritual, que nós precisamos, como filhos e filhas de Deus, trazer para o arsenal das nossas buscas espirituais. O primeiro deles é quando ele fala de maneira muito clara aqui o seguinte: escrever-lhes de novo, é o que, gente? As mesmas coisas, estou no verso 1. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Ele começa dizendo assim, olha, meus queridos, escrever para vocês as mesmas coisas. Aqui ele já dá a entender que o assunto que ele vai agora começar já foi dito em outro tempo, já foi conversado em outra oportunidade. Ele disse, repetir as mesmas coisas que eu vou lhes dizer agora não é cansativo para mim. E, além do mais, é segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com os que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Na realidade, cães praticam o mal e falsa circuncisão são o mesmo grupo de pessoas. Representam um grupo de pessoas, a maioria delas, se não todas, puro sangue judeu, puro sangue que nasceu como judeu, puro sangue, não foi nenhuma mistura de raça, que teve Jesus como alguém que veio do seu povo, do povo judeu, que estava chegando para a igreja de Filipos, que não era uma igreja puro sangue judeu, pelo contrário, era uma igreja puro sangue pagão, porque era uma igreja pagã no sentido de não ter culto a Jeová,
era um povo que antes de se converter a Cristo, adorava as pedras, os astros, as deusas, os deuses da água, do céu, do sol e o que quer que você possa imaginar. E esses que eram judeus puro sangue, que se converteram a Jesus, estavam enchendo a cabeça, se converteram eu coloco entre aspas, estavam enchendo a cabeça dos filipenses, dizendo assim, vocês agora receberam Cristo como seu Senhor, então você tem que ser também, além de acreditar em Jesus, você tem que viver como um judeu. Mas como assim? Não, os homens vão ter que se circuncidar, um corte que era feito no prepúcio, né, do pênis da criança, logo que ela nascia, para tirar aquele excesso como marca da aliança de Deus feita na própria carne das crianças como representação de povo de Israel, ou seja, todo judeu ele tem que se circuncidar. Não necessariamente por uma questão de necessidade médica, porque muitos fazem uma cirurgia hoje de fimose, por exemplo, por uma necessidade médica. Não, o judeu, precisando ou não, tendo ou não indicação médica para a necessidade daquilo, é uma marca que tem que ser feita para identificar que aquela pessoa, na própria carne, é um judeu realmente seguidor das ordenanças da lei do Velho Testamento. Então Paulo estava o quê? Paulo estava abismado com essa pressão que estava se colocando sobre a igreja, colocando em risco a igreja, no sentido de que, ora, se a salvação é pela fé em Jesus, por que eu tenho que acrescentar rituais? Por que eu tenho que acrescentar ordenanças? Por que eu tenho que acrescentar observâncias rituais para que eu seja aceito por Deus? A grande questão aqui é uma mãe, no sentido espiritual, a mãe da igreja de Filipos, que era Paulo, no sentido espiritual, olhando para aquela igreja e vendo que aquela igreja corria o risco de deixar de lado os basilares ensinamentos da salvação pela fé em Jesus e exclusivamente pela fé e mergulhar pela influência de judeus que não tinham entendido a graça de Cristo, que estavam querendo que eles tomassem o mesmo jugo que eles tinham de não apenas crer em Cristo, mas fazer alguma coisa a mais para ser salvo. Pois bem, o ponto é que excelência espiritual, eu quero que você entenda comigo, e daqui a pouco a gente vai conversar sobre alguns exemplos do que eu vou dizer, mas a primeira marca de excelência espiritual que uma mãe precisa ter, que um pai precisa ter, é que excelência espiritual envolve aprender repetidamente e com alegria a verdade das Escrituras. Aprender repetidamente a verdade das Escrituras. E Paulo disse, olha, repetir a mesma coisa não é cansativo para mim. E além do mais, é segurança para vocês. Aí eu quero pensar um pouco sobre mãe. Mãe é aquela pessoa que fala a mesma coisa todas as vezes. Por exemplo, se você vai viajar, meu filho, cuidado, bote o cinto, você sabe que tem que fazer isso, mas como mãe, você vai lá e diz, meu filho, faça isso, repita isso, cuide disso. Mamãe, eu já sei disso, mas eu estou só lhe lembrando. Eu estou só trazendo à sua memória de novo o que você já sabe. Eu sei o que você já sabe. Na realidade, gente, a instrução paternal, a instrução maternal, ainda que soe como cansativa para quem ouve, não é cansativa para quem dá, e para quem ouve deve ser visto como o quê? Ponte de o quê? Como Paulo disse, segurança. É bom ouvir sempre a mesma coisa, porque isso nos faz lembrar. Imagina, todo mundo aqui sabe que deve usar cinto de segurança para andar de carro, certo? Sim ou não? Ah, mas meu filho é pequeno, tem que ter cadeirinha. Não tem que ter cadeirinha, acabou. Tem que ter cadeirinha, a lei manda ter cadeirinha, tá certo. Agora, nós temos que sempre, a gente entra no carro e às vezes começa a conversar, animado, rapaz, eu vi uma pessoa lá na cidade viva e tal, um rapaz bonito e tal, uma menina bonita, entra no carro, o carro sai, depois de quase 500 metros, 1 quilômetro, o motorista, rapaz, bota o cinto aí. Ele já sabe, ele está sendo relembrado. Gente, a palavra de Deus deve ser entendida por nós, a exortação que vem do céu, deve ser entendida por nós como bênção que Deus nos
possibilita ouvir, e ouvir 1, 2, 3, 10, 1000, 1 milhão de vezes. Porque eu quero dizer uma coisa para você, Deus não se cansa de nos ensinar, portanto, nós não devemos cansar de aprender, ainda que seja a mesma coisa, ainda que seja repetido. Aí as pessoas dizem, rapaz, eu vou para o culto ouvir a mesma coisa, é o mesmo evangelho, é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo. É o mesmo, do jeito que você precisa todo dia comer o mesmo pão que você comeu ontem, antes de ontem. Na hora que você enche o bucho de pão, você diz assim, rapaz, eu estou empachado, não quero mais pão, mas no outro dia você quer pão. Você não quer pão de novo? Quem é viciado em pão não quer pão de novo? Quer ou não quer? A gente come hoje, eu já comi hoje, está ótimo. Está ótimo. Eu comparo, gente, sabe, o conhecimento da verdade de Deus ao nosso processo digestivo. A gente enche, né, consome no dia a dia aquela informação, né, e de alguma maneira descarta uma boa parte. Mas o que Deus tem para nós, todo o uso daquilo que eu aprendo e reaprendo de manhã, de tarde, de noite, em todas as horas, relembrando aos nossos filhos, relembrando aos nossos cônjuges, relembrando a nossa família, Deus está usando aquela verdade de maneira indubitável para produzir em nós crescimento, para produzir em nós vida. Gente, eu estou sempre revisitando os pontos basilares da fé com os meus filhos. Eu fiz uma pequena viagem com a família e estava com os 3 filhos. Aí eu disse, meus filhos, vocês sabem que papai, né, está aí, ensina para vocês, é pastor da igreja, mas me diga uma coisa. Perguntei para a mais nova, 11 anos, se você morrer hoje, você vai para onde, minha filha? Aí ela disse, eu vou para o céu, meu pai. Mas por que você vai para o céu? Porque você merece? Não, meu pai, eu vou para o céu porque Jesus morreu por mim. E eu fico pensando, às vezes o evangelho na sua simplicidade está sendo dito, redito, falado, refalado, construído, reconstruído, e nós estamos ouvindo, mas nós não estamos escutando. Nós estamos sempre querendo agregar alguma coisa a mais a essa simplicidade para que a gente seja salvo, e aí vem os medos de perder a salvação, vem os medos de perder aquilo que Jesus... Eu não posso, gente, perder aquilo que eu nunca achei. Ou Ele me deu, ou Ele não me deu. Mas uma coisa é verdadeira, as exortações que vêm da palavra do Senhor, Paulo diz, escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado, e a mãe diz para o filho, cuidado com as más companhias, meus filhos. E má companhia nem sempre soa como má companhia. Mas sob o ponto de vista espiritual, a má companhia é toda pessoa a quem eu dou ouvidos que quer me desviar da simplicidade do Evangelho de Jesus. Má companhia no sentido espiritual é entender que para eu ser salvo tem que quebrar isso, tem que quebrar não sei o quê, tem que repreender não sei quem, tem que fazer isso, ou tem que dar dinheiro, ou tem que ganhar aquilo, ou tem que realizar aquilo outro. E Paulo está dizendo para a igreja de Filipos, meus filhos, cuidado com os cães, cuidado com aqueles que praticam o mal contra a palavra, querendo tirar de Cristo os méritos exclusivos de tudo aquilo que somos, de tudo aquilo que temos e de tudo aquilo que nós haveremos de herdar. Jesus tem méritos completos e é o que ele começará a dizer agora. No segundo ponto, leiam comigo, ele diz assim, verso 3, pois nós é que somos a circuncisão. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Não temos confiança alguma na carne. Eu quero me concentrar no verso 3. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus,
que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Segundo ponto que eu quero que você entenda. O primeiro é que a excelência espiritual envolve aprender repetidamente, com alegria, a verdade das Escrituras. Quem está disposto a isso? Repetidamente ouvir de Deus, repetidamente aprender de Deus. Segundo, a excelência espiritual é ter um coração marcado por Cristo e que não confia em si mesmo. Não temos confiança alguma na carne. Que carne? Na carne, em nós. Não temos confiança em nada que possamos fazer nessa vida, quando nós comparamos a nossa existência com o projeto do Senhor para nós em Cristo. Ele disse, nós é que somos a circuncisão. O que é que ele quis dizer com isso? Ele usa uma palavra que pode gerar complicação. Peraí. Será que Paulo está dizendo que o povo de Filipos, quando se converteu, todos os homens passaram pela faca? Aliás, pela pedra. Será que ele está querendo dizer que aquela igreja que é a verdadeira? Não. Observem, aquela igreja não era formada de convertidos vindos do judaísmo. Era uma igreja de convertidos vindas do paganismo. E aqueles homens não fizeram nenhum ato de circuncisão física, na carne. É por isso que Paulo diz, eu não confio na carne, nós não confiamos na carne. Daqui a pouco ele vai dizer, se fosse para confiar na carne, eu vou dizer o que é que eu tenho para eu poder confiar em mim mesmo. Para eu me comparar com esses cães que estão enchendo o saco de vocês. Eu vou dizer daqui a pouco o que é que eu tenho. Mas por hora ele diz o seguinte, nós é que somos a circuncisão. E ele está querendo dizer aqui para nós o seguinte, gente, ser a circuncisão e adorar a Deus no Espírito Santo, como ele diz aqui, ó, nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne. Gente, ele está querendo dizer aqui o seguinte, olha, todo ato na lei judaica de oferecer animais em sacrifício a Deus, de oferecer dias de festa, de oferecer-se em circuncisão, eram atos de adoração. Porque adoração para o judeu tem a ver com obedecer à palavra de Deus. Não é que o que Deus estabeleceu no Velho Testamento não seja lindo, é simplesmente a demonstração de que não é através daquilo que aquele povo iria ter o favor do Senhor. Mesmo que cumprisse todo ano, todas as festas, todas as restrições, todos os rituais, tudo que eles viessem a fazer como religiosos. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, eu não posso confiar na carne. Nós não confiamos na carne. Nós somos agora em Cristo o povo judeu, gentil, grego, etíope, nós somos o povo, nós somos a igreja do Senhor que adora a Ele agora pela ação do Espírito Santo em nossa vida, e não por aquilo que a gente entrega, ou não por aquilo que a gente vem a fazer como ato de religiosidade. Irmãos, chegou um homem muito sábio para Jesus, Nicodemos, ele disse, Senhor, o que é que eu faço para ser salvo? Agora veja bem, eu vou te colocar dentro desse ponto para você entender. Quem chegou para ele foi alguém que representaria hoje, por exemplo, na igreja, vamos usar como referência a igreja católica, que tem níveis hierárquicos muito bem definidos, né? Nós temos os bispos, os arcebispos e nós temos cardeais. Os cardeais são alguns por país. Então lá quem escolhe o papa são cardeais, certo? Todo mundo sabe disso. Então, no judaísmo existia o quê? O sinédrio. O sinédrio era o supremo conselho onde os grandes sábios e sacerdotes elegiam o sumo sacerdote. Nicodemos era como se fosse um grande cardeal hoje. Ou talvez, vamos usar um termo evangélico, talvez um pastor presidente de uma grande denominação, como a Assembleia de Deus, ou como, enfim. E esse homem chega para Jesus e diz assim, Senhor, o que é preciso para eu ser salvo? Quem está perguntando isso é alguém que foi circuncidado ao 8º dia, que cumpria a lei na risca, que entregava os seus sacrifícios, que matava os seus
os seus animais, que também oferecia animais pelo povo, como sacerdote que era, como membro do alto escalão da religião judaica, e ele chega para Jesus e diz: o que é que eu faço para ser salvo? E gente, eu vou dizer o seguinte, eu não desconfio. Eu não tenho a menor dúvida que há pessoas hoje ocupando posições muito altas dentro do cristianismo que não são convertidas. Que não entenderam o que é adorar a Deus pelo Espírito, que ainda não entenderam o que é ser gerado pelo Espírito. E Jesus disse para o homem assim: Nicodemos, você quer ser salvo? Você tem que nascer de novo. Eita, agora deu, nascer de novo? Como? Aí ele pergunta: eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Olha a maternidade de novo. A minha mãe vai ter que me gerar para que eu tenha a vida eterna com Deus? Eu não posso, porque eu já sou grande. Imagina a destruição do ventre de uma mulher, um bicho daquele tamanho, entrar de volta, né? Por via baixa ou por via alta? Aí Jesus: não, Nicodemo, você não está entendendo. Quem é nascido da carne, é carne. Quem é nascido do Espírito, é Espírito. E quem é nascido do Espírito é como alguém que é movido pelo vento. Você não sabe de onde o vento vem, nem para onde o vento vai. É aquele que é conduzido por Deus, é conduzido pelo vento do Espírito. Meus amados, eu vou dizer uma coisa para vocês, que coisa maravilhosa. Excelência espiritual é ter essa consciência: eu não confio na minha carne. Escute, eu não confio nos meus anos de estudo teológico, não confio. Somados já vão aí em quase 12 acadêmicos. Eu não posso confiar nisso, eu não posso confiar na minha posição de estar aqui falando para vocês. Eu não posso confiar naquilo que talvez Deus de alguma maneira tenha tido misericórdia de nos dar nesses anos. Eu não posso confiar nisso, eu não posso confiar nessas conquistas. Eu não posso confiar em nada de mim mesmo. Eu não posso confiar em minha mãe, não posso confiar em meu pai. Quando eu digo confiar, não é confiar no sentido de acreditar neles, é confiar que por ser filho deles, eu estarei com o Senhor. Eu não posso confiar. Aí eu pergunto para você nessa noite, começar a refletir, que o Espírito Santo, eu estava orando ali de joelhos por vocês antes de entrar aqui. Lá no gabinete eu disse: Senhor, se o teu Espírito Santo não falar nessa tarde, de nada valerá a pena. Se não houver alguma transformação nos corações, de nada valerá a pena. E eu pergunto para você, que me ouve ou pela voz ou pelas mãos do intérprete: você é nascido do Espírito? Você é a verdadeira circuncisão que foi marcado por Deus, não na sua pele, mas no seu coração. Você foi mudado pelo Espírito Santo dentro do seu coração. Você olha para a vida hoje com outros olhos. Você é de fato alguém que conhece ao Espírito, que nasceu do Espírito, ou alguém que vê o Espírito Santo agir na vida dos outros, e que porque anda com esses outros, você acha também que é nascido do Espírito? Eu quero não colocar dúvida naqueles que são nascidos do Espírito, porque quem é nascido do Espírito, sabe que é nascido do Espírito. Eu quero colocar dúvidas naquele que acha que é nascido do Espírito, quando na realidade é uma simples cria da religião, talvez um aborto da religião. Talvez seja alguém que esteja dentro de uma igreja por uma circunstância, por uma contingência, por uma paquera, porque está dando em cima de alguém. Eu quero perguntar a você: você é nascido do Espírito? Você é nascido do Espírito? Paulo disse: quem é nascido do Espírito é a verdadeira circuncisão. Não é porque você se batizou na igreja que significa que você é nascido do Espírito. Não é porque você é membro de uma igreja que significa que você é nascido do Espírito. Não é porque você fez crisma, ou primeira comunhão, ou confirmação, se você é presbiteriano reformado, ou de alguma maneira profissão de fé, se você é presbiteriano ou reformado. Não é por causa disso. Absolutamente, Paulo está querendo dizer o seguinte: a circuncisão verdadeira é aquela que é feita no coração, pela ação exclusiva do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor nessa tarde.
A verdadeira circuncisão é quando nós experimentamos o nascimento pelo agir do Espírito. Ele muda a gente por dentro. Religião muda a gente por fora. Você pode fazer qualquer coisa externamente, ou pode expressar qualquer coisa externamente, que seja uma demonstração de que você é nascido do Espírito, quando na realidade você ainda está perdido. Não é o seu ajoelhar, o seu gemer, não é nada disso. Não é o seu legalismo, não são centímetros a mais ou a menos dos seus cabelos. E Paulo estava preocupado com a igreja, para testificar se de fato os seus filhos, que foram gerados pelo esforço missionário dele, há anos atrás, antes de escrever a carta, se aquele povo de fato tinha tido uma experiência com o Espírito, ou se iria dar ouvido aos cães. Aos que querem agregar a nossa salvação em Jesus mais alguma coisa, o que quer que seja. A fé, querem agregar a fé, qualquer coisa a mais. Aí ele diz assim, vamos repetir comigo, excelência espiritual. Vixe, vocês estão cansados, rapaz. Quem devia estar era eu aqui. Vamos lá, excelência espiritual envolve aprender repetidamente e com alegria a verdade das Escrituras. Segundo, excelência espiritual é ter um coração marcado por Cristo e que não confia em si mesmo e seus méritos. Aí Paulo agora chuta o pau da barraca. Então o que é que ele vai fazer agora? Ele vai pegar todo mundo. Ele diz assim, ó, vamos ler comigo do 4 ao 7. Embora eu mesmo, porque escuta, quem era que estava enchendo a cabeça do povo de Filipenses com caramiola? Puro sangue, judeu puro sangue, que não tinha tido o encontro da graça com Jesus, estava encalacrado ainda com a religiosidade e só aceitava um pagão convertido a Cristo se ele se convertesse também aos rituais do judaísmo. Aí, essa turminha, tudo cheio de, entendeu? Eu conheço a lei, eu pratico a lei. E Paulo disse, é para brincar de comparação? Aguenta aí. Agora veja bem. O que ele vai dizer não é para ele se vangloriar diante de Deus, mas pelo contrário, é para produzir no coração daqueles cães um senso de que eles eram muito mais insignificantes do que o próprio Paulo, se o assunto fosse o quê? Confiar na carne. Olha aqui o que ele diz, vamos lá. Verso 4, embora eu mesmo, eu vou contar uma coisa para vocês, tivesse razões para ter tal confiança. Eu tenho razões para ter confiança na carne. Olha o que ele diz, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, agora que ele esnobou com força. E ele começa a falar de coisas que interessavam para os cães. Circuncidado ao 8º dia de vida, ou seja, foi para a faca. Aliás, foi para o corte, foi para a mutilação mesmo. Tá? Ou seja, São Paulo passou pelo processo como todo bom judeu, se circuncidou ao 8º dia. Aí ele vai, pertencente ao povo de Israel, a tribo de quem? Benjamim. Vocês, mas peraí, Israel não tinha 12 tribos? Por que ele acha que pertencer à tribo de Benjamim é alguma coisa diferente? Muito simples. O primeiro rei de Israel foi Saul. E Saul era benjamita. Era da tribo de Benjamim. É como se dissesse assim, meu amigo, é para confiar, é? Eu sou da tribo do primeiro rei de Israel, meu amigo. Vocês são de onde? De Itsacar, Zebulon, Gade, Naftali. Qual é a tribinha de vocês? Qual é a tribinha de vocês? Ele sabia também que, por ser benjamita, Jerusalém, a capital de Israel, a cidade santa, era marco divisório entre duas tribos, a de Benjamim e a de Judá. Então ele disse, é para confiar na carne? Vamos agora, meu amigo. Fui circuncidado ao 8º dia. E sou o quê? Sou descendente do primeiro rei de Israel. E você é descendente de quem? Uma vez eu peguei uma juventude, botei quente na juventude. Disse assim,
Você está confiando nisso aqui, em Benjamim? Quem você é filho de quem? Do pastor mesmo da igreja? Como é o negócio? Você vai para o inferno, meu amigo, se você não entregar a sua vida a Jesus, sendo filho do pastor. Sua mãe pode fazer reteitei, pode orar em língua, sapecar, profetizar, mas você não pode confiar nisso. Agora, é para confiar na carne? O assunto aqui não é confiar na carne? Vamos continuar com Paulo. Benjamita. Sou da tribo de Benjamim, ele vai mais longe. Ele vai mais longe. Aí o que é que ele diz mais? Verdadeiro hebreu. O que é que significa verdadeiro hebreu? Havia alguns hebreus que tinham sangue meio misturado. Por exemplo, quando o reino do norte foi invadido pelos assírios, os judeus do reino do norte começaram a ter casamentos mistos com pagãos. E surgiram os samaritanos, que para os judeus eram judeus o quê? Impuros, incompletos. Pois não, eu sou puro. Rapaz, ele aqui já subiu uns 10 degraus já. Olha, eu fui circuncidado, tá bom? Estou aqui, sou descendente do rei de Israel, do primeiro. Subi aqui, sou hebreu puro sangue. Aí ele continua aqui, como é que se diz? Continua a pabulância, a pabulagem da carne. Você está querendo se pabular da carne? Está querendo se pabular da sua espiritualidade? Então acompanhe Paulo aqui. Vamos lá, onde é que você chega? Aí ele diz, quanto à lei eu sou o quê? Fariseu. O que é que ele quer dizer com isso? Os fariseus eram a seita, digamos assim, era o grupo de judeus que mais conheciam as sagradas escrituras. Eles eram os doutores da lei. Então é para comparar mestrado, doutorado, graduação, seminário, Betel. Eu sou doutor na lei, meu amigo. Sou fariseu, ele disse. Quanto à lei, eu sou fariseu, eu conheço. E, olha, não está nesse texto, mas ele foi instruído, sabe por quem? Ele foi instruído por Gamaliel. Gamaliel era um dos homens mais sábios que o judaísmo já teve. Um dos rabinos mais sábios. É como se hoje, quem aqui, por exemplo, conhece John Piper? Pouca gente, você tem que olhar mais, ver essas coisas, né? Olhem vídeos do John Piper em português, é um grande teólogo. Deixa eu perguntar outro. O Wayne Grudem, daquela teologia sistemática que a gente comprou aqui. Quem conhece o Wayne Grudem? Pois é, como se dissesse assim, poxa, eu estudei com o Wayne Grudem, eu estudei com o John Piper, ele me discipulou. Ele não foi só meu professor, ele diz assim, Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Sabe o que significa aprender aos pés? Ser discípulo. Eu acho que os cabos começaram a pensar, mas rapaz, ele aprendeu com Gamaliel. E a gente aqui está querendo se comparar com um cidadão. Vamos lá. Ele ainda não acabou a pabulagem, meu amigo. Eu quero perguntar uma coisa, do que você se pabula, meu querido? Qual é a sua pabulagem, me diga? Qual é a sua pabulagem? Porque agora você é classe média, alta, é? Porque você está na faixa do governo federal, entre 200 e 1.100 reais, a classe média brasileira agora? O que é? O que é que você se pabula? Porque terminou a universidade, porque é doutor, que é mestre, é médico? Você é daquele tipo de médico que só anda no chão porque é o jeito, por causa da lei da gravidade? Deixa eu falar para a minha classe, para a minha corja, os juristas. Você é advogado, passou na OAB. Tem carteirinha? Tirou a carteirinha? Você é magistrado? Você é o quê? Você é procurador da Fazenda Nacional? Aí ele foi em frente, ele foi dando corda. Quanto à justiça que há na lei, o quê? Irrepreensível. Foi o que ele quis dizer. Olha, todas as ordenanças da lei eu tenho cumprido. Quando eu peco, eu pago os meus pecados com sacrifícios, esses e aqueles. Eu tenho confiança, eu poderia ter confiança em tudo isso que eu sou. Aí foi o que ele disse, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Amém, gente? Para mim, gente, se é para se pabular na carne, vamos se pabular, vamos se ombrar na leseira carnal.
Mas eu peguei tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu sou, tudo isso que eu alcancei, tudo aquilo que eu conquistei, os meus conhecimentos, a minha reputação, a minha, sabe, respeitabilidade pública. Ele tinha respeitabilidade pública dentro do Sinédrio, porque ele foi o cara que pegou cartas autorizando ele matar cristãos em Damasco. O próprio Paulo, ele tinha reputação, perdeu. Perdeu para Cristo. Ele olhou, ser fariseu, isso não é nada. Agora eu sou de Jesus e Ele que me conquistou, eu não precisei fazer nada para isso. Ah, é isso? É porque eu sou fariseu? É porque eu sou benjamita? Ah, eu sou descendente do rei Saul? Isso não é nada, agora eu passo a ser filho do próprio rei do universo em Cristo Jesus. Eu considero todas essas bobagens como perda para ganhar a Cristo. Domingo passado eu estava pregando aqui no último culto. E eu tive uma notícia triste. O irmão do meu pai, meu tio mais velho, por parte de pai, havia falecido no domingo. E eu estava aqui, naquele dia, domingo passado, orando pelas famílias e tal. Ele já estava doentinho, 86 anos. E Deus o levou. Nós saímos daqui na segunda-feira, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão e uma prima. Família por parte de pai, só são meu pai e 2 irmãos. E nós fomos para Lavras da Mangabeira, no Ceará. E o meu tio, por parte de mãe, hoje é o prefeito da cidade. Né? Depois de muitos anos, a gente teve muitos prefeitos na família. Meu avô havia sido prefeito 2 vezes, bisavô não sei quantas. Mas aí passaram um tempo eu chamaria de total opróbrio político, ostracismo político, a família por parte de mãe. E por parte de pai, o meu tio que faleceu foi presidente da Câmara várias vezes e tem um dos filhos vereador na cidade. Então o corpo foi velado na Câmara Municipal. Quando nós entramos, que meu primo me viu, a família começou a chorar, porque viu meu pai chegando, de João Pessoa e tal. E o meu primo foi logo me inscrevendo para eu falar na tribuna na Câmara. Eu vinha com a intenção de falar na Igreja Católica, como falei há 12 anos na morte de um outro tio. Inclusive foi a minha fala na Igreja Católica, com toda a deferência do padre da época, que foi ali que surgiu a primeira Igreja Batista de Lavras da Mangabeira. Foram convertidos de um velório, de outro tio. Então, 14 anos se passaram, quase 12, 14, estava eu lá em Lavras agora, para sepultar um outro tio, agora por parte de pai, e eu peguei a tribuna, vou dizer o quê? Eu digo, poxa, eu estou com a faca e o queijo aqui. Pedi para todo mundo logo parar de chorar, olha todo mundo para mim. E fiz 2 perguntas, o que é a vida e quem é digno dela conquistar? Quem é digno de conquistar a vida? O que é a vida e quem é digno de conquistar a vida? Foi 2 perguntas. Falei em mais ou menos 15 minutos, mas teve uma hora que eu olhei para todos os vereadores, estavam lá o prefeito, disse, meu tio, você é o prefeito da cidade, mas você não alcança os requisitos de Jesus para estar no céu. Senhores vereadores, quem de vocês é suficientemente bom, capaz de chegar diante do Rei dos Reis, como cumpridor de todas as qualificações perfeitas de um Deus Santo? Olhei para todo o auditório, estava sendo transmitido pelas rádios da cidade. Eu digo, se depender de nós, todo mundo aqui vai para o inferno. A começar pelos vereadores. Porque, gente, não tem coisa mais constrangedora para quem acredita na Bíblia do que velório. Não o velório em si, mas pelo que se diz sempre dos finados. Não tem um finado ruim. Tudo é bom. A pessoa foi excelente, ajudou não sei quem, isso aí tem um lugarzinho dele no céu. Ouviram esse tipo de comentário? Começam a pegar o quê? As credenciais da carne e começam a jogar, dizer, isso aqui tem um lugar no céu, tem um lugar no céu. Veja bem, meu tio, sobre os critérios humanos de comparação, foi realmente um bom homem. Antes de morrer, doou uma casa para cada um dos seus funcionários. Mas eu disse assim,
Meu tio não estará no céu por causa disso. Ele estará porque eu acredito que Jesus Cristo tocou a vida dele e o levou para morar ao lado dele. Sem nenhum mérito pessoal, sem nenhuma confiança na carne, sem nenhuma confiança em si mesmo. Qual é a sua confiança? É por isso que tem muitos adeptos da Igreja de Jesus que não entendem a graça e estão vivendo uma relação totalmente religiosa com o Deus da vida. Por isso eu estou sempre revisitando com os meus filhos. Porque minha maior tristeza seria ouvir do meu filho: papai, eu vou para o céu porque o senhor é um homem bom e está aí na igreja há tanto tempo, e sofrendo, deixando a gente em casa muitas vezes. Então eu vou para o céu. Filho de pastor vai para o céu porque sofre com a bexiga, tá bom? Não. Eu ouvi da minha mais nova: vou porque Jesus é bom e Ele morreu em meu lugar. Não há lugar para mérito próprio diante do tribunal da vida. Pegue seus diplomas, sua história, seu pastorado, seus seminários e coloque tudo numa fossa, porque daqui a pouco Paulo vai chamar tudo que ele tinha de esterco. E esterco é cocô, é merda. Uma vez uma irmã ficou escandalizada: o pastor disse merda. Outro nome, fezes, cocô, esterco, o que você queira chamar, daqui a pouco ele vai dizer o que ele tinha. Era, quando ele olhava para Deus. Olha para mim, irmãos, vamos lá, estamos já chegando no fim. Espero que você não saia do auditório. Vamos lá, repita comigo: excelência espiritual é considerar como perda a nossa religiosidade para ganharmos a Cristo. Aí ele vai dizer o negócio do... Ele vai começar a dizer agora. Olha o que ele diz. Vamos ler o verso 8. Mais do que isso, eu não só considero como nada, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, da carne, da confiança pessoal. Aí ele vai aqui em diante, para os que ficaram escandalizados comigo, aqui é uma palavra mais bonita. Eu as considero todas como esterco. Não, eu oro em línguas e tal. Muitos falarão em línguas no meu nome. Ah, não, eu sou de Jesus porque eu estendo a mão no reteitei e gente é curada, liberta. Muitos chegarão no último dia e dirão: expulsei demônios em teu nome, profetizei em teu nome, e eu os direi: apartai-vos de mim, todos vós que cometeis iniquidade. E aqui Deus está nos dando um traço muito interessante para uma autoavaliação. A graça é de graça, mas as evidências de quem foi tocado pela graça não são gratuitas. Elas são muito presentes diante dos olhos de quem nos conhece. Aí eu quero perguntar: será que você dá fruto de quem foi salvo pela graça? Porque graça barata é graça do cão. A graça de Jesus foi cara. Ele conquistou na cruz a nossa vida. E você não pode viver como alguém que diz que eu tenho experiência com o Espírito, eu me tremo todinho, o diabo também faz tremer. Hoje eu botei logo para descer. Mas pastor, no dia das mães, eu digo que tem dia melhor do que esse para marcar o coração das pessoas. Minha mãe não vai voltar mais nunca aqui, eu digo, ô mamãe, me desculpa. Aliás, eu vou pedir desculpa por falar a verdade. É como Paulo de Tarso uma vez disse: não me considerem seu inimigo por vos dizer a verdade. Mas volte, viu? Eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Pegue tudo que você tem, sua autoconfiança, sua prepotência, seu seminário, seu mestrado em teologia, seu doutorado em exegese, sabe, a sua ordenação diaconal, o seu pastoreio, pegue tudinho e jogue no vaso.
Porque vaso é lugar de esterco. Quando eu digo isso, para efeitos o quê, gente? Não me compreendam mal. Não saiam rasgando diploma aqui e jogando na calçada. Quando nós estamos diante de quê? Da suprema grandeza da salvação em Cristo Jesus. Agora, quem entende isso, pega tudo que Deus deu nessa vida e glorifica o nome dele. Pega o diploma, glorifica o nome do Senhor, pega a casinha, glorifica o nome do Senhor, pega o carrinho, a rabeca, pega o que você tiver e glorifica o nome do Senhor. Mas, em primeiro lugar, você tem que entender uma coisa: para chegar na presença santa do meu Deus, não tem diploma, não tem diaconato, não tem oração em língua, não tem profecia, o diabo a quatro. Só uma coisa: a cruz vazia do meu Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Então repita comigo: excelência espiritual. Aí você me espera um pouquinho para eu abrir aqui. Vamos lá. Excelência espiritual é considerar esterco a nossa autojustificação pelas obras, para ganharmos a justificação que vem da fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E eu vou acabar agora, a última marca. Mães, só para ajudar as mães, para dar algum sentido a essa mensagem, né? Vocês amam seus filhos, sim ou não? Eu acredito que a coisa que você deve desejar mais a ele, depois que você lê a Escritura, é que ele seja nascido do Espírito Santo. Sim ou não, gente? É o meu maior desejo, que os meus filhos sejam nascidos do Espírito. Porque se forem confiar no nascimento de pastor Sérgio Samara, estão fritos, os bichinhos. Você deseja isso para os seus filhos? Então, Paulo disse: repetir isso para vocês não me cansa. E para vocês é segurança. Então continue pregando, inclusive para os seus filhos que estão na igreja. Pai e mãe, não é o fato do seu filho e sua filha estarem frequentando a escola bíblica dominical, nem vendo para o culto teen, nem vindo para o domingo, que eles foram nascidos do Espírito. Eu vou dizer o que um professor meu dizia no doutorado: inspect what you expect. Inspecione o que você espera acontecer. O que você está esperando acontecer, esteja sempre sondando o coração do seu filho. Escuta. Um dos maiores perigos que as nossas crianças correm nas igrejas, escutem, eita, é aprenderem a ética de Jesus, o que é fazer certo e o que é fazer errado, e confiar que serão salvos pelo certo que fazem ou pelo errado que deixam de fazer. Cobrem as suas crianças hoje quando foram buscá-las na sala. Façam essa pergunta antes de chegar em casa, importantíssima. Meu filho, se papai do céu levar você hoje, se você morrer hoje, você vai para o céu? Ele vai dizer: acho que sim, papai. Aí você vai perguntar: por quê? Se ele disser: porque eu sou um bom menino, que eu não chamo palavrão, você, no espírito, repreenda Satanás. Porque isso é salvação pelas obras. É essa concepção que matou o cristianismo na Europa. Um continente totalmente amável à ética de Cristo, mas que não passou por uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Eu estou falando para mães aqui que amam seus filhos, certo? E eu não ia chegar aqui: mãe, você é uma bênção, que a gente é tão linda, mãe, e fazer vocês chorarem. Foi tão bom o culto, pastor, é tão bonzinho aquele menino. Porque eu sei que o maior presente que um homem e uma mulher de Deus podem ter na vida é ver os seus filhos não só andando no caminho do Senhor porque ouviram alguém dizer alguma coisa sobre Cristo, mas porque eles mesmos vieram a conhecer a Jesus face a face. Eu vou dizer uma coisa: o Espírito Santo me revela nessa hora, a filhos de pastor nessa igreja, que não estão salvos. E mais, há líderes aqui cristãos que já estiveram à frente de trabalhos
que não estão salvos. Porque confiam nas suas obras religiosas. Ô Senhor, acaba logo, para nós ir embora, tomar um açaí. Último ponto. Ele disse, o que eu quero mesmo, verso 10, eu quero conhecer a Cristo. É isso que eu quero na minha vida, conhecê-lo mais e mais. O poder da sua ressurreição. Aquela ressurreição, aquele poder que o ressuscitou dos mortos e que me ressuscitará também no último dia. Eu quero ser um participante em seus sofrimentos, tornando como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O último ponto de excelência espiritual que nós temos que ter, uma vez que nós somos nascidos do Espírito, temos uma experiência do Espírito e hoje o Espírito Santo vai salvar pessoas aqui. Nós que temos o conhecimento do Espírito, que nascemos do Espírito, Paulo disse, então eu quero agora viver uma vida como Jesus viveu. Essa é uma prova, não é uma causa da sua salvação, mas é uma prova de que ela aconteceu. É quando o seu desejo, sabe qual é o desejo? Senhor, eu sei que é importante emprego, Senhor, eu sei que é importante o trabalho, eu sei que é importante, Pai, fazer uma previdência para os meus filhos, para eles fazerem a universidade, eu sei que é importante tudo isso, eu sei que é importante, Pai, eu quero passar em um concurso público, Pai, eu quero casar, Senhor, eu não quero cantar no coral das virgens, Senhor, me dá um marido. Eu sei que tudo isso é importante. Mas para nós, que tivemos o nascimento do Espírito, a coisa mais importante da vida é querer conhecer mais e mais o Senhor que nos deu a vida. É ser um participante dos seus sofrimentos. Em que sentido? Sofrer nesse mundo, gente, por viver a vontade de Deus e não viver a vontade do mundo. Quando ele disse, eu quero me identificar com sua morte, ele quer dizer o seguinte, não é que ele tem que ir para a cruz morrer para ser salvo, não, mas é ter uma vida, eu vi um termo muito importante, é ter uma vida cruciforme. Sabe o que é ter uma vida cruciforme? Formatada pelo mistério da cruz. Ter uma vida cruciforme é ter a vida formatada pela ideia de que um Deus santo morreu por mim, então eu preciso expressar no meu cotidiano os sinais de alguém que foi tocado por esse sangue. Ter uma vida cruciforme é a ideia de que a cruz de Cristo é o canal único para a redenção de toda a humanidade. Paulo disse primeiro do judeu, depois do grego, de todos nós. Ter uma vida cruciforme é pregar essa cruz para as pessoas. É não perder tempo. Eu não sei se vocês sabem, mas na quarta-feira todos os pastores da igreja oraram por vocês hoje que iam estar aqui nesse culto. E na quinta-feira todas as esposas dos pastores passaram 1h30 orando por cada pessoa que ia adentrar nesse auditório nesse final de semana. E nós estamos fazendo isso toda semana, na quarta e na quinta. Porque nós acreditamos que é exclusivamente pelo poder do Espírito Santo que as coisas velhas são feitas novas. Exclusivamente pelo poder do Espírito Santo, a partir essa visão cruciforme da vida de um cristão, é pelo Espírito Santo que o novo nascimento vai surgir dentro de nós, é pelo Espírito Santo que religiosos vão entender quem é Jesus e viver de acordo com esse nascimento que dizem ter tido. Eu desafio você que é mãe, eu desafio você que é mãe, que ama o seu filho e que o seu filho tem pregado o evangelho para você e você não tem dado ouvidos e você não tem entendido e você não tem querido escutar o que é o evangelho da graça. Ouça seu filho. Às vezes Deus usa o filho para falar ao coração da mãe. Você que tem sido, sabe, totalmente reticente à mensagem da cruz, e eu não estou falando aqui de igreja de crente, que isso não vale nada, vai tanto crente para o inferno, meu irmão, que você não tem ideia. Vai tanto gospel para o inferno, tanto cantor gospel, tanto pastor gospel. Vai tanto bispo, apóstolo. Escuta, eu estou falando exclusivamente da coisa mais complexa que o mundo precisa entender, e ao mesmo tempo a mais simples, a mais complexa.
é que como é que Deus vem tomar o lugar de uma humanidade caída como nós e morrer em nosso lugar. Isso não bate com o meu desejo de me superar eticamente. Com todo respeito ao pensamento kardecista, ao pensamento daqueles que acham que as obras é o que nos trazem para Deus, com todo respeito a você, realmente ouvir que Deus morreu no seu lugar pode te dar uma sensação, sabe de quê? De impotência diante de tudo que você já fez nessa vida. Mas não confie em nada disso. Eu não confio porque eu sou pastor, então não confie porque você é espírita. Eu não confio porque eu sou evangélico, então não confie porque você é católico ou evangélico. Não confie, inclusive, no Deus do seu ateísmo. O que o Espírito Santo quer nesse Dia das Mães, para transcender a pura e simples conotação comercial desse dia, é que hoje úteros espirituais sejam cheios do Espírito Santo, e que nós possamos dar filhos e ter filhos espirituais, e que os nossos filhos não sejam apenas os nossos filhos da carne ou da criação, mas filhos espirituais. E talvez, pai, você venha a ser filho espiritual do seu próprio filho. Talvez, mãe, você venha a ser filha espiritual da sua própria filha. Por quê? Porque nós que somos nascidos do Espírito Santo, os que buscam confiar exclusivamente nos méritos de Jesus, não tem méritos próprios, mas confia que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. A Ele glória, honra, louvor e adoração pelos séculos dos séculos.